Irmãos, hoje nós vamos iniciar uma série de mensagens a respeito da nossa vida em família. E hoje nós leremos a palavra do nosso Deus em Gênesis, no capítulo de número 2. Gênesis, no capítulo de número 2. E eu gostaria que os irmãos acompanhassem a leitura do verso 4 ao verso de número 25, palavra do nosso Deus. Gênesis, capítulo de número 2. A palavra do Senhor diz assim: esta é a gênese do céu e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. No solo fez o Senhor brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento. E também a árvore da vida, no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saiu um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lá trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Amém? Nós vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Pai Santo, nós te louvamos e te engrandecemos, pois estamos, Pai, diante da presença santa, poderosa e gloriosa do Senhor. Como igreja, Pai, reunimos-nos diante de Ti, crendo que pelo poderoso Espírito do Senhor, o Senhor, ó Deus, habita em nós e nos conduz, ó Pai, por vereda plana, através da instrução da Tua palavra. É por isso, Pai, que mais uma vez clamamos, pedimos, abençoe-nos, ó Deus, no entendimento da revelação bíblica do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, para que seja formado em nós
um conhecimento verdadeiramente espiritual, bíblico, um conhecimento a Deus que nos dê a vida cada vez mais autêntica na presença do Senhor. E abençoe-nos, ó Deus, pelo poder e iluminação do Teu Espírito. Abençoe a vida da Tua igreja, para que a igreja do Senhor, ó Pai, seja instruída em toda a palavra do Senhor, ó Deus. É em Cristo que oramos e bendizemos ao Senhor. Amém. E louvado seja o Senhor. Graças ao nosso Deus. Irmãos, o pensamento igualitário tem corrompido de maneira extremamente grave o pensamento e a ideia da igreja. Quando se fala nesse igualitarismo, nós devemos compreender que a ideia bíblica sobre a masculinidade piedosa, ela fica totalmente corrompida. Por um outro lado, você também pode estar errado. Você pode estar errado, pois quando você tem uma imagem no lado inverso ou no lado oposto a essa imagem igualitária, provavelmente você também estará no caminho errado. E a pergunta que se faz é a seguinte: qual é a imagem que vem à sua mente quando você ouve a expressão homem, masculino, ou como é comum homem com H? Seria a imagem do típico cowboy dos filmes de faroeste antigo? Seria um cara rústico, bruto, sistemático? Esse é o típico homem masculino, verdadeiro? Seria como os personagens interpretados por John Wayne, Clint Eastwood, e esses homens do passado que fizeram filmes que muitas vezes agradavam os meninos e os homens com a imagem do ser masculino? Ou seria então a imagem de um homem que é extremamente hábil, como eu na pesca, né? Esses dias eu estou em alta, eu e o Daniel, na caça, um homem que constrói a sua própria casa, tem as suas próprias ferramentas, porque existe aquele ditado que você conhece o homem de verdade pelas ferramentas que ele tem. Portanto, se você não tem boas ferramentas, talvez você não seja um homem completo, ou um homem de verdade. E se você não souber manuseá-las também, pior ainda. Mas essa não é a ideia bíblica do homem verdadeiro. É claro que tudo isso que eu estou falando deve ser valorizado como um aspecto secundário. Eu não estou negando de maneira nenhuma os aspectos desse estereótipo da masculinidade. Eu creio que isso é bom. E nós não devemos jamais apagar isso da imagem dos nossos meninos, das nossas crianças, dos nossos jovens, como também dos homens dos nossos dias. Mas isso não define o homem masculino ou a masculinidade bíblica piedosa. Porque a masculinidade bíblica e piedosa, ela não caminha nesse plano secundário. É claro que um homem, ele deve ter um perfil sim masculino, ele deve ser sim um homem que afirme isso e demonstre isso principalmente para os seus filhos e para a próxima geração. Mas a palavra de Deus, que é a base e que é o fundamento para as nossas vidas, ela nos apresenta uma outra realidade muito mais profunda, muito mais intensa em relação ao que é o homem verdadeiramente masculino. Quando o Senhor Jesus foi questionado a respeito do casamento, papel do homem, papel da mulher, Jesus Cristo voltou a Gênesis capítulo 2. Quando Cristo falou no capítulo 19 de Mateus a respeito do casamento, do relacionamento conjugal, ele volta para a origem da criação. Ele volta para Gênesis capítulo 2 para definir e dar o caminho verdadeiro para aqueles que o ouviam a respeito do que é o casamento. Do mesmo modo, o apóstolo Paulo, discutindo essa questão, falando para Timóteo sobre o papel do homem, o papel da mulher, ele também retorna a Gênesis capítulo 2. Mais especificamente do verso 11 ao 14,
E ali o apóstolo Paulo deixa claro como devem ser definidos os papéis dentro da igreja, no âmbito do lar, e como nós devemos compreender as características do homem, como também as características da mulher. A palavra de Deus, portanto, mostra para nós, desde o início, como deve ser a família cristã, como deve ser o homem dentro da família, como deve ser a mulher no âmbito da família. E Gênesis capítulo 2 é essa base, é esse fundamento para compreendermos essa realidade. E é por aqui que nós procuraremos caminhar durante esses dias, pelo menos nas próximas semanas, para o entendimento bíblico e, claro, a respeito desses assuntos. Hoje, eu gostaria que olhássemos para a questão específica da masculinidade. Deus criou o homem. E quando Deus criou o homem, Ele estabeleceu dentro da criação a figura do homem masculino com características bem definidas. E essas características, elas não devem ser apenas observadas, mas elas devem ser compreendidas. E elas devem ser assimiladas por todo homem. E elas devem ser respeitadas por toda mulher. É assim, meus irmãos, que dentro da masculinidade bíblica, nós aprendemos aqui quem é o homem. Nós aprendemos qual é o lugar que o homem deve estar, porque Deus o colocou em um jardim. Nós aprendemos neste texto também o que o homem faz a partir daquilo que ele é e do lugar que Deus o colocou. Como também nós temos aqui o propósito ou a finalidade para que Deus o formou, o constituiu e Deus o colocou naquele lugar para realizar um trabalho. É assim então que nós vamos compreender e entender as regras de Deus para a vida do homem, como para que este homem venha conduzir a sua esposa, mulher, como também a sua família. Esposas, homens, filhos, dentro do âmbito do lar, não podem escapar e não podem fugir da realidade de Gênesis capítulo 2. É aqui que nós temos que voltar. É aqui que nós temos que compreender. Porque é essa realidade, é exatamente esta realidade que Deus está restaurando na vida das famílias da aliança. É essa realidade que nós estamos caminhando em aperfeiçoamento para cada dia mais adquirirmos o padrão de Deus, as características da criação de Deus e nos tornarmos cada vez melhores para a glória e para o louvor do nosso Deus. E assim, nós devemos então compreender primeiramente essa primeira e grande característica do ato da criação de Deus, quando Ele cria o homem. Porque quando Deus cria o homem, a primeira coisa que Deus faz é aquilo que traz a nós o primeiro grande entendimento a respeito de quem é o homem e como verdadeiramente fica afirmada a sua masculinidade. A palavra de Deus fala em Gênesis capítulo 2, verso de número 7, que o homem foi criado primeiramente como um ser espiritual. Essa é a primeira grande definição, logo, a partir do momento que Deus cria o homem. A palavra do Senhor diz que Deus formou o homem de maneira especial e formou o homem do pó da terra. E na sequência o texto diz, e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se ou passou a ser alma vivente. É exatamente essa característica que define de maneira preliminar a figura do homem na criação de Deus. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer traço externo, antes de qualquer estereótipo, o homem é um ser espiritual. O homem é um ser espiritual e Deus, quando fez o homem na sua criação, Ele apresentou a criação do homem
dentro de uma característica diferente e prática. Porque quando Deus vinha criando todas as coisas, a palavra diz que Deus falava e as coisas eram criadas. Deus falava e elas vinham a existir. Mas quando chega na criação do homem, nós temos uma característica diferente e prática. O texto diz que Deus forma o homem do pó da terra. Agora Deus não está mais falando e as coisas estão sendo criadas. Mas o texto diz que Deus forma o homem. E Deus, formando o homem, Ele está moldando uma figura como um Pai celestial, como Criador verdadeiro. E a palavra de Deus diz que este homem, que foi formado por Deus, moldado por Deus, esculpido por Deus, ele recebe na sua vida o sopro de Deus, o fôlego de vida. A ideia bíblica é que Deus soprou no homem a sua própria respiração. A ideia bíblica é que o sopro de vida eterna de Deus, do glorioso, veio até o mais íntimo e o mais profundo e passa então a ser uma alma vivente. É por isso então que homens e mulheres, como criaturas espirituais, porque essa mesma realidade da criação do homem masculino transcorreu para a vida da mulher a partir do momento que ela foi criada de uma de suas costelas, tirada dali e formada também pelo próprio Deus. Então, homem e mulher são criaturas espirituais. Anteriormente, a Bíblia diz que o homem foi feito à própria imagem de Deus. E como ser espiritual, tanto no aspecto do seu corpo mortal, como também no mais íntimo do seu ser espiritual, é uma criatura que recebeu o sopro de Deus, a vida de Deus. Ele recebeu a vida de Deus no íntimo do seu ser. E ele é chamado agora a carregar essa imagem de Deus na sua vida. E o que isso significa? Deus nos deu uma natureza espiritual. Nós carregamos isso, mulheres e homens, mas particularmente o que deve definir, e vocês vão compreender daqui a pouco por quê, o que deve definir a figura masculina é a sua espiritualidade. E um homem que não passa a ser definido pela sua espiritualidade, ele está corrompido dentro desse aspecto da masculinidade. E assim, irmãos, a imagem de Deus forma o homem como seu adorador e como seu servo. Como adorador e como servo, o homem passa a estar em plena comunhão com Deus. Isso é o que somos como homens. Isso é o que somos como seres criados por Deus, dentro dessa característica bíblica. E o que a palavra de Deus está nos ensinando é que refletimos, é que nós representamos a Deus enquanto nós caminhamos nessa terra. Agora é claro que existe aqui a questão da queda. Nós estamos falando da criação original. O homem, como foi criado, ele foi criado dentro desse aspecto que acabamos de apresentar. Ele expressa, ele reflete a imagem, a glória, o caráter de Deus. Mas por causa do pecado, isso foi corrompido. E essa imagem de Deus no homem, ela também foi corrompida. É por isso que nós agora, como crentes, devemos ter um novo entendimento. Porque há um novo reino, há uma nova criação. Nessa nova criação, nós temos novos homens e mulheres criados segundo a vontade de Deus e o poder de Deus. É por isso que nessa perspectiva bíblica, nós não podemos deixar de compreender que a masculinidade verdadeira se expressa em cumprir um mandato espiritual na nova criação.
A primeira criação era essa, e dessa forma como nós estamos lendo. A segunda criação restaurada caminha para essa mesma realidade. Esse é o padrão, esse é o fundamento. A nova criação de Deus, homens e mulheres, e particularmente o homem, como cabeça, líder do lar e da família, ele deve assumir essa característica de que a sua masculinidade começa a ser expressa verdadeiramente e de maneira autêntica quando ele assume de maneira verdadeira e profunda a sua espiritualidade. E se o homem não conseguir assumir a sua espiritualidade, dificilmente ele estará diante dos olhos de Deus, pela palavra de Deus, pela revelação do Eterno, se apresentando como um verdadeiro homem. Ainda que ele tenha o estereótipo, ainda que ele tenha exteriormente a performance, mas ele não será um homem masculino, que vai conduzir a sua família dentro da primeira e mais importante característica da masculinidade. Meus irmãos, isso fala de relacionamento com Deus. Quando nós falamos que o homem é um ser espiritual, nós estamos dizendo que é papel do marido e pai conduzir a sua família em um relacionamento com Deus. O homem foi criado, ele recebeu o sopro de Deus, ele é imagem de Deus para expressar e refletir e espelhar a glória de Deus, porque ele se relaciona com Deus. Na origem foi assim, na criação foi assim. Aqueles homens que compreenderam Cristo como Senhor, se arrependeram dos seus pecados, se renderam a Cristo pela fé, nasceram de novo pelo poder do Espírito e da palavra. Esses homens, quando eles são restaurados, quando eles são reconciliados, o primeiro passo é definido nessa nova relação com Deus, essa espiritualidade verdadeira. Isso não pode ser uma característica apenas das mulheres, porque fala-se muito hoje da piedade feminina. Fala-se muito hoje da maneira como a mulher deve ser piedosa. Isso não significa que o homem, como ser espiritual, imagem de Deus, restaurado na nova criação, ele não deva ser um homem piedoso, temente a Deus, que se rende à vontade de Deus. A igreja precisa resgatar e restaurar na sua mente, no seu coração, essa verdade bíblica. É aqui que devemos parar para pensar que o homem, como líder, é o grande exemplo de restauração dessa espiritualidade após a queda. A responsabilidade maior sempre foi do homem. Adão estava no jardim. Existem livros que falam a respeito do silêncio de Adão. Onde ele estava? Foi a pergunta que Deus fez. A mulher comeu do fruto, mas a responsabilidade, a cobrança divina veio ao homem, porque ele deveria ser o líder espiritual da mulher no jardim. E houve ali o rompimento de uma grande responsabilidade. Aconteceu ali a transgressão de um padrão estabelecido por Deus na criação. Agora, na nova ordem criada por Deus, nós precisamos retornar a essa realidade original, a este princípio. Os homens devem assumir a responsabilidade de serem líderes, guias espirituais, a começar pela sua casa, na vida da igreja e na sociedade em geral. Quando nós falamos dessa restauração do homem como líder espiritual, unido à sua esposa,
Porque dentro desse aspecto não há diferença. Porque a mulher, criada do homem, ela também é um ser espiritual. Mas é o homem quem deve liderar espiritualmente. E ele deve estender à sua mulher essa espiritualidade, para que ela o acompanhe como auxiliadora idônea, como mulher submissa que caminha lado a lado com ele. Mas é responsabilidade primordial do homem, e Deus cobrará de cada homem essa responsabilidade. Mas, meus irmãos, quando nós falamos da restauração dessa espiritualidade no homem, do que nós estamos falando? Porque quando o homem estava no jardim, nós devemos compreender que ele tinha uma característica por causa do fôlego de Deus, do sopro de Deus na sua vida, que fazia dele imagem de Deus. A nossa teologia, ela define que o que caracterizava o homem como imagem de Deus, primeiramente, era o perfeito conhecimento de Deus. Não um conhecimento pleno, porque Deus é Deus. Mas o homem conhecia Deus. Ele tinha comunhão com Deus. Ele falava com Deus. Deus estava ali e Deus se revelava a ele. Essa é a primeira característica do conhecimento de Deus. A segunda é a justiça ou a retidão. O homem era um ser moral perfeito. Ele foi criado sem pecado. E ele tinha, portanto, justiça. E ele tinha também retidão. E a palavra de Deus fala que este homem, ele também tinha santidade. Essas características, elas foram perdidas na queda. Luiz Berkoff, em uma teologia sistemática reformada, ele fala que o homem foi restaurado novamente no conhecimento de Deus. Isso caracteriza a nossa nova espiritualidade no novo reino de Deus. E o texto bíblico básico para isso é aquele que está em Colossenses, quando Paulo fala no capítulo verso de número 10, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. O homem espiritual, ele está sendo transformado dia após dia no conhecimento de Deus. Uma das características marcantes da espiritualidade na nossa vida é que nós devemos crescer no conhecimento de Deus. Os nossos filhos, a sua mulher, a minha esposa, nossas mulheres, elas devem ver o conhecimento de Deus sendo crescente na nossa vida. Isso é masculinidade verdadeira. Homens que andam e que conhecem a Deus. Andam com Deus e conhecem a Deus. A segunda realidade está em Efésios, quando o texto diz: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus. Veja que o texto sempre fala da nova criação, em justiça e retidão, procedentes da verdade. E aqui nós temos as duas realidades, a da justiça e a da santificação, ou da santidade. O homem, portanto, espiritual, ele retorna ao conhecimento de Deus. O homem espiritual, ele retorna à justiça de Deus. Ele passa a refletir isso, e ele reflete também uma vida de santidade. Essa é a grande característica, a primeira grande característica da criação. O homem foi criado como um ser espiritual, e como líder espiritual do seu lar, ele deve refletir essa espiritualidade, que é marcada pelo conhecimento de Deus, pela justiça e pela santidade. É aqui, e somente através disto aqui, que ele vai conseguir cumprir o seu propósito de se relacionar com Deus. E na relação com Deus, ele aplica essa retidão, essa verdadeira santidade, esse conhecimento que deve ser crescente. O homem também,
ele deve ter uma relação com o próximo, a começar com a sua família. E nessa relação, ele deve conhecer, ele deve exercer amor, ele deve interagir, e ele deve ser útil para o crescimento dessas pessoas à sua volta. O homem, como líder espiritual, ele se relaciona também com a criação. É o aspecto de encher a terra, de cultivá-la, de governar sobre o mundo que foi criado, de preservar as coisas existentes e fazer o bom uso delas. E assim, meus irmãos, nós vamos compreender qual é a maneira prática da espiritualidade verdadeira que define o homem marcado pela masculinidade piedosa e cristã. É aqui que se acaba, é aqui que fica totalmente de lado qualquer ideia de machismo, qualquer ideia também de feminismo. É aqui que nós fazemos a grande distinção e é aqui que se acaba toda tentativa de igualitarismo no âmbito da igreja. É nesse sentido que nós vamos compreender que a verdadeira espiritualidade manifesta através de desejos verdadeiros de um verdadeiro homem diante da presença de Deus. E olha só, de maneira prática, eu quero que você entenda algumas coisas. Diante dessa verdade bíblica, dessa primeira grande verdade bíblica, que o homem, ele só é homem quando ele é restaurado na sua espiritualidade. Do contrário, ele é apenas uma criatura que está perdida neste mundo, caminhando para a perdição. Ele não se define, e ele não tem definições, e é por isso que nós vemos uma sociedade totalmente complexa, por causa da falta de uma definição bíblica na vida da maioria dos homens. Agora, quando nós chegamos na igreja, e quando nós falamos a pessoas que nasceram de novo, e a homens que estão diante de Deus, a primeira coisa a ser reafirmada é a sua espiritualidade. Dentro do seu lar, na vida da sua esposa, na vida dos seus filhos, na vida da sua igreja, na sociedade na qual você está inserido. A primeira coisa que as pessoas devem ver em você como homem é que você é um ser espiritual. Que você teme a Deus, que você adora a Deus, que você serve a Deus a partir de tudo que você é e de tudo que você tem. Fora daí, fora dessa realidade, você está totalmente descaracterizado como homem dentro de um perfil bíblico. E essa espiritualidade começa através do nosso serviço a Deus, o serviço da nossa adoração. Quando você olha para um homem, e você pode dizer que ele é um homem masculino de verdade, segundo a imagem que Deus criou, com o propósito para o qual Deus o criou, é quando esse homem é exemplo de adoração, de temor e de serviço a Deus. Esse é o aspecto prático. Não tem como uma esposa não ser submissa a um homem que demonstre e expresse na sua vida uma espiritualidade verdadeira e dê o exemplo claro de adoração, de temor a Deus e de serviço. É impossível, a não ser que ela seja incrédula. Aí nós temos que tratar dentro de um outro âmbito e uma outra perspectiva. Uma mulher crente que compreende a palavra, vivendo com um homem crente, restaurado na sua espiritualidade, que é exemplo de adoração, é impossível que nesse lar não exista o temor a Deus. A primeira coisa que um homem crente deve fazer, como ser espiritual, é demonstrar e dar o exemplo para a sua família, de como servir a Deus, temer a Deus e adorar a Deus. Isso é masculinidade verdadeira. A outra realidade é amor
e companheirismo familiar. Quando Deus cria o homem, e o texto que nós lemos, ele chega a esse ponto no final, só que nós trataremos disso mais à frente. O verso de número 24 diz: por isso, deixa o homem, pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Daí em diante, como uma só carne, o homem assume o amor e o companheirismo no âmbito da família. E ele é o responsável por essa mulher. E quando ele deixou de ser o responsável por essa mulher, nós já sabemos o que aconteceu. O apóstolo Paulo fala disso a Timóteo. A mulher foi enganada. O pecado entrou no mundo. Mas agora, restaurados nessa nova espiritualidade, o amor e o companheirismo na vida familiar devem ser autênticos e eles devem ser conforme o padrão e a vontade de Deus estabelecido na sua palavra. Portanto, é o homem crente que deve conduzir a sua esposa à piedade. A piedade no lar é responsabilidade do homem. A manifestação do companheirismo no lar é responsabilidade do homem, que deve ser presente e não ausente. A responsabilidade da integração da família no âmbito do culto, da adoração, da vida cristã, é responsabilidade do homem. A esposa, como a Bíblia fala, e não tem como mudar isso, ela é auxiliadora, idônea, para contribuir com ele, o ajudar nesse aspecto. Mas a responsabilidade é dele. O homem deve demonstrar esse compromisso no âmbito da família. Isso é espiritualidade. Na espiritualidade, ele também tem responsabilidades sociais, de uns para com os outros. A nossa maior responsabilidade social, como homens, é dar o testemunho verdadeiro da nossa fé. O testemunho verdadeiro da nossa fé é viver o Evangelho, é marcar esse mundo com uma vida totalmente dedicada a Deus, através de atos e de palavras. Isso é espiritualidade verdadeira. E aí, nós também estabeleceremos o domínio e o cuidado sobre toda a criação conforme Deus nos ordenou. Porque ao homem foi dado, nessa relação com Deus, a capacidade de governar e de dominar o mundo criado, expressando aquilo que Deus deu a ele como imagem. E como é que nós dominamos sobre o mundo criado, dentro de aspectos éticos, sociais, como verdadeiros homens masculinos neste mundo? Existem duas coisas. A primeira é o domínio. Foi dado ao homem a característica de dominar sobre a criação. Mas esse domínio não pode existir sem a segunda grande característica, que é a mordomia. E o homem, então, ele é mordomo de Deus na criação. Os nossos filhos, eles devem aprender isso desde cedo. Mas esse é um ensinamento que começa a partir da verdadeira espiritualidade de um homem crente dentro de um lar cristão. Hoje, nós paramos para refletir e aprender que a primeira grande característica de um homem masculino de verdade, segundo a criação de Deus, e o homem que foi restaurado nessa nova criação, a primeira grande característica é ser um homem espiritual. Portanto, cabe a cada um de nós nos aprofundar dentro da revelação de Deus, para compreendermos mais e mais como devemos viver uma espiritualidade bíblica e verdadeira. Cabe a cada homem orar individualmente, se colocar na presença de Deus e pedir a Deus, de maneira bíblica, sabedoria para cumprir o seu mandato espiritual. A começar
pela sua vida, pela vida da sua família, a vida da sua igreja, no seu trabalho, na sociedade onde ele está. Homens de verdades são homens que cumprem um mandato espiritual. Isso é base da nossa fé, é base da nossa teologia. Não tem como caminharmos como homens verdadeiros se não estivermos inseridos no conhecimento e na prática da verdadeira espiritualidade. É por isso, meus irmãos, que neste momento nós vamos orar e nos colocar diante do nosso Deus. Você que é homem, coloque a sua vida diante do Senhor e peça a Deus para que Ele lhe dê graça, sabedoria, para que você viva essa verdadeira espiritualidade. E você que é mulher esposa, ore pela vida do seu marido. Você que é filho, ore pela vida do seu pai. E assim por diante. Oremos ao nosso Deus. Pai de amor, nós te louvamos e te engrandecemos. Porque, ó Deus, o Senhor criou homem e mulher. E ao homem, ó Deus, o Senhor deu a grande característica de liderar a sua família. A começar, ó Deus, por isso que nós aprendemos hoje, a espiritualidade verdadeira. Que nós, ó Deus, como homens, venhamos viver, ó Deus, segundo a tua vontade. Dá-nos, ó Deus, o conhecimento bíblico, profundo, verdadeiro, a respeito, ó Deus, desta espiritualidade verdadeira e abençoe as nossas vidas, para que venhamos cumprir esse mandato na vida da nossa família, na vida da igreja do Senhor, para que sejamos, ó Deus, exemplos para essa geração e para as próximas gerações. Que sejamos homens verdadeiros, não marcados apenas por um estereótipo, mas marcados, ó Deus, por aquilo que é original, criado, ó Deus, pelo Senhor, segundo a tua vontade e o teu poder. Ajuda-nos, ó Deus, e perdoa-nos quando temos falhado. Ajuda-nos, ó Deus, e perdoa-nos quando temos deixado de lado o cumprir o mandato verdadeiro do Senhor na nossa vida espiritual. Ó Pai, que venhamos crescer em tudo, e que seja formado em nós, ó Deus, essa nova imagem desse novo homem, criado segundo Cristo Jesus, em retidão, justiça, em santidade verdadeira, em conhecimento verdadeiro. Pai, abençoe os homens desta igreja, e que eles assumam a sua responsabilidade, que eles possam viver, ó Deus, segundo a tua palavra, conduzindo o seu lar, conduzindo a sua família, sendo verdadeiramente homens com uma espiritualidade marcante, uma espiritualidade que conduz o seu lar, que regue a vida de sua família com a palavra do Senhor, com orações verdadeiras, com o temor do Senhor e com o conhecimento do Senhor, ó Pai. Abençoe, ó Deus, os nossos jovens, para que eles também sejam treinados desde cedo por homens mais velhos, no âmbito da comunidade cristã, para servirem ao Senhor como verdadeiros homens espirituais. Ajuda, Deus, na educação das nossas crianças, para que eles não venham crescer, ó Pai, com uma mente corrompida, conforme este mundo tem implantado na vida de muitas crianças hoje, mas que as nossas crianças sejam protegidas, preservadas, guardadas deste erro, na tua palavra e através do bom exemplo de homens piedosos, verdadeiramente espirituais. Ó Pai, nós oramos e confiamos em Ti. Confiamos, ó Deus, que o Senhor preserva um remanescente fiel. O Senhor preserva uma igreja viva e o Senhor restaura a vida da Tua igreja. Abençoe-nos, ó Pai, segundo a Tua palavra, segundo o poder do Teu Espírito que opera em nós, e dá-nos, ó Deus, a graça de vivermos esta palavra conforme aprendemos. É em Cristo que oramos, bendizemos e glorificamos ao Senhor, ó Deus. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Amém. Graças ao nosso Deus. E agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vós, sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém e amém.